Então, boa tarde a todos, gente. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula, né? Que acaba hoje, certo, gente? Antes de começar a aula propriamente dita, eu quero saber se vocês já fizeram as atividades. Maria já fez, né? As duas. Samara, você fez as duas atividades também? E Cleidiane fez? Adão? Podem responder pelo chat, gente, se vocês não quiserem. Eu fiz um, acho que eu me confundi. Qual foi a que você fez? Foi o Agora questionário não lembro não. ou foi o fórum? Não, foi o questionário, não foi o fórum, não. Pronto, então foi o questionário e tem o fórum também, que é para fazer um comentário lá, O certo? fórum eu respondi algumas coisas. Pronto, então fez as duas. A primeira atividade é o questionário, a segunda atividade é o nosso fórum. Certo, Adão? Certo. Pronto. Pronto, Samara. Bom, gente, então a gente viu na nossa primeira aula, foi semana passada, a gente viu o conceito de alimentos, a importância de alimentos, da onde é que vem os alimentos, a composição, que eles são ricos em carboidrato, né, para ali a gente ter com que forneça energia, as gorduras, né, as proteínas. E hoje a gente vai entender o tipo de sujicidades, que nada mais é do que os tipos de sujeira. Então, alguns dessas substâncias, elas são solúveis ou não em água. O que é dizer solúvel, professor? É que ela consegue dissolver. Por exemplo, quando a gente coloca lá, quando a gente vai fazer o café ou o chá, a gente esquenta a água e aí coloca lá o sachêzinho, né, do sabor que a gente quer, camomila, hortelã. Depois a gente tira e coloca o açúcar e mexe ali. Aquele açúcar ele consegue dissolver a água, né, dissolver na água. Alguns são fáceis de dissolver, outros não. Então, por exemplo, gente, aqui a gente tem o carboidrato, que ele é solúvel totalmente em água. Então, consequentemente, é de fácil remoção. Como, por exemplo, a gente tem o amido, que é o milho, o açúcar, celuloses, dentre outros, certo? Temos também as proteínas, que são pouco solúveis em água e ligeiramente solúvel em solução alcalina. Então, é relativamente fácil removê-las, que são resíduos de pele de animais, músculo, as gorduras que não dissolvem água. Então, muitas vezes a gente tem que colocar, eu aprendi lá com minha avó, a gente tem que colocar, né, ferver a água, então, em temperatura elevada, consegue se desprender ali e, consequentemente, a gente passar uma bucha e fazer com que aquela gordura se desprenda mais facilmente lá da panela, certo, gente? E aí, esses tipos de materiais podem variar. Podem ser também do tipo madeira. Lembra quando eu falei para vocês lá dos tipos de tábua, certo? Lá na outra aula. Por exemplo, quais as características da madeira? Absorve muita umidade, gordura e óleo. Então, quais são as recomendações? Não utilizar. Além de não ser higiênico, pode acumular muitos micro-organismos. Então, muitas vezes a gente tem aquela sensação, não, eu estou passando ali água, estou passando uma água sanitária, né, estou passando ali um vinagre, mas pode não ser suficiente para a retirada daqueles micro-organismos daquele material. Então, justamente porque ali existem fendas, né, que podem conter algum tipo de micro-organismos ali e, consequentemente, a gente pode não tirar. Então, existe também utensílios à base de metal, que enferruja rapidamente, né, pela ação principalmente de detergente ácido ou a utilização de cloro. Então, quais são as precauções? Quando a gente utilizar algum material, a gente tem que utilizar algum material do tipo metal, tem que utilizar materiais que sejam
galvanizados, justamente, né, que não enferrugem com o passar do tempo, em contato com esses detergentes. Temos também estanho, que são folha de Flandres, que pode ser corroído pela ação de detergentes ácidos ou alcalinos. Então, quais são as recomendações? Evitar o contato com os alimentos, pois libera substâncias cancerígenas. Aquelas famosas panelas, né, principalmente de cor, que acredito que todo mundo aqui já teve, né? Muitos dizem assim, cuidado, essas panelas aqui, com o passar do tempo, elas vão soltando essa tinta, e aí, principalmente quando a gente vai utilizando algum detergente específico, e aí possa ser que tenha alguma substância ali que cause câncer. Vidro, por exemplo, como eu já falei para vocês, ele é suave e impermeável, ou seja, os micro-organismos não conseguem adentrar ali na superfície do vidro, mas que pode ser atacado por detergentes alcalinos fortes. Então, sempre limpar com detergentes alcalinos suave ou neutros. A gente vai entender um pouco o que são esses detergentes aqui no decorrer da água. E também borracha, né, gente? Já que ela não deve ser porosa ou esponjosa, já que ela quando é porosa ou esponjosa, ela retém a umidade. E aí, consequentemente, ela pode criar ali naquele ambiente micro-organismos específicos. Então, quais são as recomendações? É atacadas por solventes orgânicos e ácidos fortes. A qualidade da água, né, como já foi dito anteriormente, a gente se preocupa em ter uma água potável, seja para a utilização do cozimento dos alimentos, né, da preparação das massas, da preparação dos biscoitos, como também para a ingestão dessa água pelos manipuladores, pelos trabalhadores de alimentos. Então, é muito importante a gente utilizar uma água de baixa dureza. Às vezes vocês podem perguntar, professor, como assim? Chegou alguém, só um minuto. Boa tarde, Ozeane. Vocês podem me perguntar, professor, como assim a água apresenta dureza? A dureza, quando a gente fala, é a concentração de sais muito grande. Então, por exemplo, a água da chuva. A água da chuva, ela apresenta uma grande quantidade de sais. Muita gente cozinha, mas assim, ela por si só, mesmo que você ferva, entrando mais alguém. Boa tarde, Maria. Então, assim, gente, mesmo que você ferva a água, possa ser que ali não seja suficiente para retirar a grande quantidade de sais. Pode matar os micro-organismos, como a gente viu, né? Mas a água ainda continua com grande quantidade de sais. Então, a gente diz que a água apresenta uma dureza justamente quando ela tem uma grande quantidade de sais. E aí, essa quantidade de sais faz com que mude, né, a textura dos alimentos, a coloração, o teor, né? E, consequentemente, faz com que a qualidade desses produtos, eles também diminua. A qualidade da água também é importante para a desinfestação dos ambientes? Sim, gente. Muita gente, às vezes, pode dizer assim, não, é apenas para limpar ali o chão, né, a limpar ali as paredes. Então, vamos utilizar uma água que não tem uma qualidade muito boa. Mas a gente está desinfestando aquela área. Então, imagina se a gente utilizar uma grande quantidade de água que tem micro-organismos ali. A gente vai estar sujando de novo. Então, quando a gente tem essa preocupação de desinfestar o ambiente de trabalho, certo? De manipular o ambiente de trabalho, é importante a gente dizer que encontre sempre uma água para utilizar de boa qualidade. Quanto aos tipos de limpeza, gente, a gente tem diversos produtos, detergentes, desinfetantes. Boa tarde, Mércia, né? A gente tem uma grande quantidade de produtos que podem ser utilizados. Então, por exemplo, a gente tem aqui o ácido sulfúrico, que é um ácido muito forte, e que, quando utilizado em grandes quantidades, pode ser que danifique aqueles utensílios,
Certo? Então, utilizar a dosagem correta, utilizar de acordo com as recomendações do fabricante, é de fundamental importância, justamente para você entender como é que funciona o processo. Temos também o ácido acético, que é o composto por vinagre, muito utilizado também aí no preparo de alimentos. Então, assim, além disso, são ácidos que, em contato, possa ser que promovam algum tipo de dano à saúde. Né? Os ácidos sulfúricos mesmo. Minha mãe, quando dizia mesmo, quando a gente entrava no banheiro, não entra aqui que esse ácido é muito forte, principalmente usando o ácido, a soda cáustica, né? Que é o que a gente vai ver agora. Que é utilizado também, mas é um ácido de origem, aliás, é um detergente de origem alcalina. E aí, professor, o que é alcalino, o que é ácido? Existe um pH, gente. Um pH que ele vai de 0 a 14. De 0 a 7, a gente diz que ele pode ser ácido. Em torno de 5, 4 é ácido. Em torno de 6, em torno de 7, no meio ali, ele é neutro. E acima de 7, ele é alcalino. A maioria dos micro-organismos, eles sobrevivem em pH baixo, em pH ácido, em torno ali de 4, 3. Então, por exemplo, por isso que muitas vezes a gente utiliza a água sanitária para desinfestar os ambientes, para espantar moscas. Né? A água sanitária, ela é a base do cloro. O cloro é um composto, né, puro, e aí a água sanitária é uma combinação de cloro mais água. Então, justamente, ela tem um cheiro muito forte, o que pode também ocasionar afugentar esses insetos, por exemplo. Né? Então, ali, quem nunca fez... tem muita mosca aqui. Quem nunca aplicou água sanitária ali em cima da mesa, né, justamente para espantar as moscas. E existem também, gente, os detergentes neutros, né? Como eu disse, ali com pH em torno de 7. Então, em que ocasiões servem para utilizar esses detergentes neutros? Quando as superfícies elas não estão muito engorduradas. Né? Quando a gente faz ali a limpeza inicial e apenas fica poucos requícios, ou seja, pouca sujeira ali naquela superfície. Então, é muito comum a gente ver esses tipos de detergente, né? Principalmente para quem tem algum tipo de alergia, né? Alguma substância alérgica, ou mesmo para apenas fazer a lavagem da superfície das mãos. Justamente porque ele não tem essa finalidade de desengordurar os utensílios, né? Ou então tirar a gordura da bancada, por exemplo. E temos também os desinfetantes, que é a base, né? Por exemplo, de cloro, como o hipoclorito de sódio. A utilização dessas concentrações, gente, tem que seguir risca as normas do fabricante. Como eu falei para vocês, é um composto muito concentrado. Então, a utilização em excesso pode ser que danifique as máquinas, pode ser que corroa as panelas, né, trazendo aí um desgaste e, consequentemente, não pode ser utilizado posteriormente os utensílios. Né. O cloro, por exemplo, é muito comum a gente utilizar para matar larvas de insetos. Principalmente aí o mosquito da dengue, os agentes colocam os tipos de substâncias aí misturados com cloro, por exemplo, justamente porque ela tem essa finalidade de ser tão forte que pode matar esses micro-organismos. E aí a escolha desses desinfetantes passa por diversos fatores, certo? Então, quais são esses fatores? O nível de contaminação existente, ou seja, aquela área ali está bastante contaminada. Qual tipo de contaminação que ela tem? Tem muita gordura. Então, a gente não pode utilizar um detergente neutro, um desinfetante neutro. A gente tem que utilizar um mais ácido, justamente para retirar ali totalmente aquela quantidade de gordura. Ou então, a gente tem que utilizar ali uma quantidade, dependendo do material específico. Vamos supor, se for o chão, a gente vai utilizar ali a água sanitária, que ela apresenta característica alcalina, e aí ela não é um material, o chão não é um material como a panela que ele corrói fácil. Né? Os tipos de micro-organismos existentes, né? Então tem que se levar em consideração também, principalmente para quem manipula aí diversos equipamentos.
O tipo de superfície a ser desinfectada, são utensílios, o chão, é a bancada, são as paredes que são utilizadas, o nível de sujeira residual, ou seja, ali o nível que ficou, né? Tem muita gordura encrostada naquela panela, tem muita gordura no chão, tem muita gordura até na parede, que a gente sabe que até nesse nível também muda, porque se a gente utilizar, por exemplo, alguns tipos de desinfetantes na parede, pode ser que saia a pintura. Né? Então, assim, existem métodos específicos para aplicação. A compatibilidade com os agentes de limpeza, a qualidade da água, como eu já mencionei, a corrosividade do produto e o odor. Será que se eu aplicar aquele produto amanhã, eu vou poder entrar naquela área? Porque às vezes esse produto tem um cheiro muito forte. Né? Mesmo utilizando a máscara, possa ser que ele amanhã cause, sei lá, ânsia de vômito, dor de cabeça aos trabalhadores. Então, assim, todas essas informações devem ser levadas à risca na escolha dos desinfetantes. E existem diversos tipos de métodos de higienização, gente. Um delas é a limpeza manual. Como também existem diversos tipos de técnicas a serem incorporadas e aparelhos também. Por exemplo, as escovas. Não é aquela escova que a gente utiliza lá para lavar roupa, mas são escovas específicas, né, com cerdas e pelos mais ásperas, por exemplo, para não danificar o alimento. E aí aquela limpeza ser apenas superficial também para não contaminar e também não tirar as características ali, né, o sabor, a textura desses alimentos, que é muito importante. Então, por exemplo, mangueiras a pistola de água, principalmente em cantos de parede, visto que em determinadas pressões, né, a água ali ela vai fazer com que essa gordura, essa sujeira, ela limpe mais facilmente. Então, por exemplo, ninguém vai utilizar jatos de água em bancadas, né, já que ali é difícil, de fácil mais a manipulação. Então, a gente pode utilizar substâncias químicas, né, esses detergentes, com a combinação de água e aplicar em áreas mais de difícil acesso para que obtenha a higienização. A lavagem com água corrente, aliás, com água quente também, como eu falei para vocês, às vezes a gordura fica encrostada ali, aderindo àquela superfície, né, e, consequentemente, fica mais difícil retirada. É importante a gente combinar diversos métodos, ou seja, combinar um método químico na utilização de detergente, mas às vezes a utilização daquele detergente por si só, ele não é eficaz. E aí a gente tem que realmente ir para a ação mecânica, que é aquele passar a escova, né, fazer o famoso esfrega, né, já que ali, quando a gente esfrega aquela superfície, o contato específico diminui a aderência daquela sujeira. E aí, gente, existe um plano de higienização, né? Esse plano de higienização é a famosa faxina. Né? A gente tem que lembrar que a gente está tratando de alimentos. Então, existem diferentes áreas que esse plano de higienização ele vai de acordo com essas áreas. Por exemplo, os utensílios. A gente não pode deixar para lavar esses utensílios uma vez no mês. Tem que ser após cada utilização. Né? Diferentemente, por exemplo, das paredes, que pode ser uma vez por mês. E aí, por exemplo, os utensílios, né? Como é esse método? Diluir determinado produto a 1 a 2% e imergir, ou seja, mergulhar mesmo esses utensílios, deixando aí de 30 a 60 minutos, depois enxaguar e secar. Geralmente a gente tem a mania de secar com determinados panos. Porém, esses panos eles devem estar secos e limpos, certo? Porque se for um pano muito sujo, muito molhado, não adianta nada lavar. Né? Vai estar sujando ali aquele ambiente. Paredes também, aplicar espuma com produtos a cerca de 4% e cerca de 50 graus Celsius, e ali deixando atuar durante 5 minutos, depois enxaguar com água corrente. Certo? E aí, gente, existem diversos equipamentos, câmaras frias, por exemplo, pode ser feita de 2 em 2 meses,
né? Os pavimentos podem ser feitos com a frequência de uma vez por dia, de acordo com determinados equipamentos de proteção, né? Então, por exemplo, existem luvas, botas, avental, para os utensílios apenas luvas, né? No caso, dependendo do material que ser utilizado, é bom utilizar também um avental, justamente para quem tem ali alergia, né? Pode ser que respingue na roupa, também é bom utilizar, entre outros. E a gente fala muito sobre higienização e o que seria higiene do trabalho. É tudo que a gente já falou, gente. São seguir normas, seguir protocolos, porque às vezes vocês podem pensar, professor, mas é muito chato, é muita norma, é muito tudo específico. Mas não, gente. A gente tem que ter noção do que a gente está lidando. A gente está trabalhando com alimentos. E é muito comum sair reportagens, por exemplo, aí, de contaminação de alimentos em escolas, né, no preparo, e aí 30 alunos, 40 pessoas podem passar mal. E aí vocês serem responsabilizados justamente se for fiscalizado, se for comprovado que não teve higiene do trabalho. Vocês, como pessoas, aí podem perder o emprego e a empresa pode ser responsabilizada e ser, inclusive, acionada judicialmente, né, a pagar danos, justamente porque não seguiu aquelas normas, né, não fiscalizou, não deu uma capacitação específica para os funcionários. Então, por isso que é muito importante seguir essas normas de higienização do trabalho. E existem, gente, diferentes riscos no ambiente de trabalho, né? Alguns mais intencionados, né, relacionados às boas práticas de manipulação de alimentos, outros não. Então, a gente tem 5 riscos que podem ser classificados de acordo com a cor. Nós temos o grupo 1, por exemplo, verde, que são os riscos físicos. Aí pode ser ruído, vibração, radiação, quem trabalha com frio, calor, umidade. Temos o grupo 2, que são riscos químicos, poeiras, fumos, gases. O grupo 3, marrom, que é o risco biológico, que está mais condicionado a esses tipos de atividades na área de alimentos, bactérias, protozoários, fungos, vírus. O grupo 4, que é o grupo amarelo, que são riscos ergonômicos. É o esforço físico, né, aquela ação repetitiva, o levantamento de excesso de peso, que pode ocasionar, inclusive, dores musculares, a formação de hérnias de disco, através de uma postura inadequada, trabalhos noturnos excessivos, jornadas prolongadas sem descanso. E o grupo 5, que é o grupo azul, que são riscos de acidentes. Ou seja, falta de iluminação, a fiação exposta pode promover ali choques elétricos, armazenamento inadequado, a ferrugem dos equipamentos, a falta de troca de peças que são inacabadas. Então, todos esses riscos podem estar relacionados, um mais ou outros menos, à ação de manipulação de alimentos. E aí a empresa também ela deve fornecer um mapa de risco para os funcionários. O que é esse mapa de riscos, professor? É um mapa na qual vocês podem identificar os tipos de riscos que vocês podem estar acometidos, né, que podem levar a cometer algum tipo de acidente. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma bola pequena, que pode acometer um risco pequeno, uma bola média, que pode acometer um risco médio, e uma bola maior, que pode acometer um risco grande. Então, por exemplo, em fornos aqui a gente tem todos esses tipos de risco, já que a gente tem diferentes temperaturas que podem acometer queimaduras, esforço físico, diferentes temperaturas de calor, vapores. Então, veja que todos esses riscos eles podem estar inerentes à atividade que trabalha com forno, né? Aí na manipulação de alimentos. Câmara fria, né, para armazenamento de substâncias que requerem uma refrigeração em uma temperatura determinada. Né? A modelagem de pães é uma área na qual tem equipamentos específicos, né, que ali apresentam grande risco de acidentes, principalmente pela perda de membros. Então, assim, a pia, por exemplo, pode ter o quê? Risco físico e risco biológico, porque ali pode contaminar, aliás, pode ali viver diferentes micro-organismos,
bactérias, fungos. Então, esse mapa de risco deve ficar em local de fácil acesso para que as pessoas tenham acesso às informações e tomar os devidos cuidados. Certo, gente? E, por fim, nós temos os diferentes EPIs, que nada mais é do que os equipamentos de proteções individuais. Então, assim, eles podem ser utilizados na indústria de alimentos, frigoríficos, supermercados, as redes de fast food no geral, armazéns, porque alguns riscos, eles não podem ser acabados, mas a gente pode diminuir. Então, por exemplo, o protetor auricular, para diminuir as vibrações, né, os barulhos, as máscaras, para diminuir a contaminação de vírus, por exemplo, o capacete para proteção, caso caia alguma coisa na cabeça, óculos para proteção da visão, a vestimenta, as luvas, as botas, né, que são ali em áreas antiderrapantes, principalmente para não acontecer o risco também de levar choque, né, através de determinadas fiações. Então, assim, todos esses equipamentos eles devem ser fornecidos pela empresa, de graça, e o trabalhador deve ser responsabilizado pela utilização e os cuidados, a preservação desses equipamentos. E aí, sempre utilizar, não importa as condições, porque muitas vezes a gente tem autoconfiança. Não, eu não vou utilizar tal equipamento porque eu já sei como é que é e tal. E mesmo assim, às vezes, utilizando esses equipamentos, mas os riscos de acidentes ainda podem acontecer. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? O pessoal que chegou agora, Roseane, já fez a atividade? Maria, Samara, pronto, Samara, tem lá as duas atividades, vai ficar até segunda-feira. Segunda-feira, meia-noite, para vocês fazerem. É um questionário, são 4 perguntas, a primeira atividade. A segunda atividade, justamente, é sobre esses riscos. Para vocês comentarem lá, quais são os tipos de riscos, como eu falei aqui, que podem acontecer lá no ambiente de trabalho, lá quando vocês estiverem manipulando os alimentos. Certo, Ozeane? Certo. Pronto, Samara. Então, você já fez os fóruns, pronto. Então, tá tudo ok. Desde já, eu agradeço a participação de vocês. Desejo sucesso aí nessa caminhada desse curso e na vida pessoal e profissional de vocês. Gente. Obrigada. Certo? Então, qualquer dúvida, me procurem lá no fórum. Aliás, lá no grupo. Maria, deixa eu ver aqui. Maria, o fórum é a atividade 2, Maria Conceição. O fórum está embaixo da atividade 1. Lá, certo? Deixa eu ver aqui se eu tenho para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês onde está. Ah, não, vocês Deixa eu ver aqui. Vocês me mudam. Estão vendo aqui, gente, a plataforma? Estão vendo? Sim. Ó, o questionário é esse aqui, atividade 1, e o fórum é a atividade 2. Ó, eu vou entrar na atividade 2. Ó, já tem aqui ó, a resposta de Samara, de Marisete, de Eglaê, de Maria José da Conceição, de Cleidiane. É só aqui, ó, clica aqui, ó, tem cada aluno. De acordo com a aula 19, comente quais os principais riscos que podem ocorrer no ambiente de trabalho. Aí vocês clicam aqui, ó, responder. Aí vocês colocam a resposta de vocês aqui, certo? É bem facilzinho. E o questionário 1 é esse aqui, ó. Clica no questionário,
né? E aí, ó, aparece 4 perguntinhas, e aí vocês vão, certo? Respondendo, e no final clica em próxima página. 1, 2, 3, ó, próxima página. Tem a última questão, pronto. Responde e finalizar a tentativa. E aí depois sai lá a resposta. Certo, gente? Certo. Pronto, qualquer dúvida me procurem lá no grupo, certo? Então, boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, até.